Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu quero te contar uma história. Existiam algumas pessoas que estavam dentro de um barco no meio de um rio durante uma madrugada. Depois de terem visto um milagre, elas estavam dentro desse barco. E aí, de repente, as águas começaram a ficar um pouco mais turvas. E eles começaram a ficar um pouco mais desconfiados e um pouquinho de medo. De repente eles veem um vulto e ficam com medo. E aí uma pessoa fala o seguinte: por que vocês estão com medo? Tenham coragem. E um desses caras que estavam no barco identifica a voz e diz: Jesus, és tu? Me faz ter com você. E aí Jesus diz: vem. Pedro não pensou, não olhou para trás e desceu do barco e andou sobre as águas em direção a Jesus. Ele foi em direção a Jesus. Ele não quis saber, ele não perguntou para ninguém, ele só foi e andou sobre as águas. Mas em um determinado momento Pedro começa a olhar para as circunstâncias, a água agitada, o vento batendo nele e Pedro começa a afundar. Mas Jesus não deixou. Pegou Pedro e voltou com Pedro para o barco. E assim, eles todos adoraram Jesus. Essa é a história de Pedro andando sobre as águas, que está lá em Mateus 14, mais ou menos a partir do verso 22. E o que eu quero dizer isso com você? Agosto está começando. E muita gente já deu esse ano pandêmico como um ano morto, como um ano que não vai dar em nada, como um ano que ninguém rendeu nada. Mentira. Você tem a escolha de fazer esse ano ser alguma coisa ou não. Você tem a escolha de ficar no barco morrendo de medo, mesmo reconhecendo a voz do seu mestre, ou andar sobre as águas. O que você tem feito desse ano de 2020? Como as pessoas vão lembrar de você? Como uma pessoa corajosa ou como um bundão que ficou dentro do barco? O ano de 2020, por mais que a mídia fale, por mais que muitas pessoas falem que é um ano morto, que não vai dar em nada, mentira. Esse é um ano ao qual você pode ser quem você quiser. Esse é um ano ao qual você pode crescer e crescer muito. Esse é um ano sim que você pode tirar projetos do papel e colocá-los em ação. Esse é sim um ano que Jesus já sabia de tudo isso que ia acontecer. E mesmo assim, Ele acredita em você. Ele está falando assim: vem, vem, vem. E você vai escolher descer do barco ou você vai escolher continuar no barco com medo? E aí às vezes você até se pergunta: mas Pedro afundou. Mas Pedro afundou porque ele foi olhar para as circunstâncias. Porque se ele tivesse continuado andando, olhando para o único que é digno, para o único caminho, ele não tinha afundado. Se Pedro tivesse continuado no foco, Pedro não tinha afundado. Mas claro, ele afundou, mas não afogou. Jesus pegou Pedro e levou Pedro de volta para o barco. E depois disso todos os adoraram. Aí você diz assim: Jefferson, mas você não conhece minha mãe, você não conhece minha esposa. Aqui, Pedro não perguntou para ninguém se deveria andar sobre as águas. Pedro só fez uma pergunta para Jesus porque ele identificou a voz, provavelmente o único do barco que identificou a voz. E foi. E andou sobre as águas. Pedro pode ser reconhecido como qualquer coisa. Que ele é teimoso, que ele é impetuoso, mas todos, quando falam de Pedro, lembram da sua coragem, porque Pedro andou sobre as águas. E aí me fica uma pergunta para você: e você? Você tem andado sobre as águas da sua vida? Ou você tem escolhido ficar dentro do barco com um monte de desculpa, com um monte de medo, com um monte de insegurança, escutando as pessoas ao seu redor, ficando no mesmo clima de mimimi das pessoas ao seu redor?
Quem você vai escolher ser? O ano de 2020 não acabou. Faltam 5 meses para o ano acabar. E você? Você vai escolher ser um bundão e ficar dentro do barco e não fazer nada nesse ano de 2020? Ou você vai escolher andar sobre as águas, acreditar no seu milagre e andar sobre as águas? A escolha é sua. Decida. Agosto começa amanhã. E eu tenho certeza que você pode fazer desse ano de 2020 o melhor ano da sua vida. Esse 2020 é o ano das grandes conquistas. Vai! Jesus está falando assim para você. Vem, vem, vem. Bom dia, boa tarde, boa noite.